DIP, ele foi um órgão da propaganda varguista, mas também de censura. Ele foi criado quando? Em 1939, Vargas criou o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, foi um órgão encarregado de fazer a propaganda e a censura. Ele estava subordinado diretamente ao presidente da República, foi inspirado nas técnicas de propaganda fascistas. Vargas era admirador do Hitler, do Mussolini. Ele buscava identificar esse órgão, Vargas ao povo e ao Brasil, e com esse fim produziu programas de rádio, documentários cinematográficos, cartazes, folhetos e cartilhas que mostravam o presidente cumprimentando criancinhas, dando esmolas, ou exaltando o trabalho e o patriotismo. E a gente nota que nesses regimes totalitários tem um culto à personalidade. Não está presente nesses regimes assim totalitários, com características fascistas. Isso a gente viu no governo de Mussolini, do Hitler. E de Vargas também a gente vai estar vendo esse culto à personalidade. O tempo todo a figura do líder é exaltada pela imprensa. Esse seria o culto à personalidade. Mas, além disso, o DIP também exercia severa censura sobre jornais, revistas, rádio, cinema e demais manifestações culturais. O controle era tão grande que os proprietários do estado de São Paulo, que na época era um dos mais importantes periódicos do país, ele sofreu a censura, porque era contrário ao governo Vargas. E em 1940, esse departamento de imprensa e propaganda, ele vai negar o registro de 40 jornais, 420 jornais, gente, 346 revistas, que faziam oposição ao governo. E, ao mesmo tempo, cassou o registro daqueles que faziam críticas ao governo. Por exemplo, deputados que faziam críticas ao governo, os mandatos foram cassados. Os meios de comunicação de massa mais usados pelo governo Vargas foram o jornal e o rádio. Por meio do rádio, o presidente fazia sua voz chegar à casa de cada trabalhador que com a sua família esperava a hora do Brasil para ouvi-lo. A propaganda oficial de Vargas fez uso também de manifestações culturais com fortes raízes populares, como o samba e a capoeira, transformados à época em símbolos nacionais. E Vargas sempre começava seus discursos com trabalhadores do Brasil. Era justamente isso, né? É como se estivesse chamando, olha, trabalhadores, eu estou ao lado de vocês. E dando continuidade, nós vamos falar agora do trabalhismo, que foi uma característica fundamental da política de Vargas. O que é que consistia o trabalhismo? Em conceder benefícios reais aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi concedido. A intenção qual era? Divulgar e despertar no trabalhador aquele sentimento de gratidão, de retribuição, sabe? Olha, Vargas é nosso pai. Por isso, é como se fosse, ele tem até, não é? Foi cognominado o pai dos pobres para muitos, para outros a mãe dos ricos. É um político que ontem e hoje desperta assim, discursos apaixonantes. E durante o Estado Novo, a partir de 1942, Vargas ele vai divulgar esses direitos trabalhistas que ele concedeu. Não é? Esses direitos trabalhistas que não foi ele que falou, Vargas que concedeu. Não. Se a gente voltar, não foi mérito de Vargas. Claro que ele vai instituir o salário mínimo, vai assinar a carteira dos trabalhadores através da CLT, mas a luta, não é, para o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, que antes era mais de 12 horas, para 8 horas, foi luta dos trabalhadores,
Lembra da famosa greve de 1917, que os trabalhadores eles já reivindicavam? E Vargas ele vai aproveitar, não é, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador de 1943, ele vai ter encontros, mais de um, com trabalhadores do Brasil. O Ministério do Trabalho é que vai promover esse evento, incluindo desfiles escolares, militares, apresentações de bandas, e ali Vargas discursava, sempre começando seus discursos com a mesma frase que eu falei anteriormente. E num dado momento anunciava uma medida, aí arrancava aplausos do povo, Vargas, Vargas, nosso pai. E ele buscava estabelecer um vínculo político. Esse trabalhismo, que era outra característica forte do governo Vargas, buscava um vínculo político entre o presidente e os trabalhadores. E esses deveriam ser produtivos, trabalhar bastante e ordeiros, e trabalhar para o progresso do Brasil.